dia, boa tarde, boa noite, meus caros amigos, seja lá qual for o horário que você estiver nos vendo. Seja bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Thiago Neri e nós somos os Salvos pela Graça. Se você está aqui porque você tem um real desejo de estudar a Palavra de Deus. Bom, vocês viram que hoje eu estou com uma camisa diferente, não é verdade? Essa é a camisa aqui do Desbravadores, eu faço parte desse projeto aí que lida com adolescentes, né, de 10 a 16 anos. E esse aqui é a camiseta do primeiro Campuri da União Argentina. Eu não estive lá, mas recebi o presente de um grande amigo, então foi muito bacana receber esse presente. E por falar de amigos, pessoas que a gente confia, hoje vamos falar de algo muito ruim que existe entre as relações humanas: traição. Exatamente. Você já se sentiu traído? Você já teve um coração partido? É justamente esse o tema da nossa lição: coração partido. Exatamente. É a lição dos adolescentes, mas que também pode ser visto por qualquer pessoa de qualquer idade que tenha interesse de conhecer um pouco mais sobre o profeta Oséias. Você conhece a história do profeta Oséias? O verso-chave para a gente estudar hoje é justamente Oséias capítulo 14, lá no verso 4, que diz assim: curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Hoje nós vamos ver a história de um Deus que nos ama, de um Deus verdadeiro, de um Deus que é capaz de fazer tudo por nós, mesmo quando a gente deixa o coração dele partido, mesmo quando a gente trai a confiança de Deus. E você, quando trai a sua confiança, como você age? Você continua amando aquela pessoa? É muito difícil, não é verdade? Perdoar uma traição, perdoar uma trairagem, não é verdade? Mas Deus perdoa, Deus nos ama. E Ele chama o profeta Oséias justamente para mostrar para o povo de Israel exatamente isso. Oséias foi o último profeta que Deus enviou para Israel, antes da sua destruição, antes da sua derrota para o povo assírio, que foi em 722 a.C., mais ou menos aí 723 a.C. Israel estava passando pelo seu momento de mais alto glamour, muito dinheiro, muita riqueza, territórios expandidos, fronteiras largas. Mas, ao mesmo tempo que estava em seu mais alto esplendor diante dos povos daquela terra, ele também estava na sua mais baixa decadência moral, vivendo em pecado, idolatria, violência. Israel estava tendo vários reis ímpios, reis que não adoravam a Deus, reis perversos. Um bem famoso que a gente até citou na lição passada, que foi Jeroboão II. Por conta dos seus pecados, Israel estava muito lascado. Mas, por meio da história de Oséias, Deus ainda promete não desistir da sua noiva. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus que resgata, é um Deus que redime, é um Deus que perdoa, é um Deus que não desiste de nós, e Ele está querendo te salvar da depressão, te salvar das drogas, te salvar do pecado, te salvar do medo, te salvar da angústia. Seja lá o que for, Ele quer te salvar, Ele quer estar mais próximo de você. E você, está disposto a se arrepender? Está disposto a se converter e aceitar o nosso Senhor Jesus como nosso Salvador? Pois é justamente sobre isso que se trata o livro de Oséias. O nome do profeta já fala por si só. Oséias tem o mesmo significado do nome Josué, que é Deus que salva, o Deus que salvou. É a versão hebraica do nome grego Jesus, Deus que salva. E a história de Oséias é a história mais cabulosa que existe, porque simplesmente a história começa com Deus falando para Oséias ir e se casar com uma prostituta, com uma mulher dada à prostituição. Quer ver? Lá em Oséias, no capítulo 1, no verso 2, diz assim: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terá filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Imagina que pedido que Deus fez para Oséias. E Oséias obedeceu, porque Oséias é um homem temente a Deus. Ele entendeu a mensagem e ele viu que Deus tinha um propósito. O que Deus está pedindo para você hoje e você está se recusando a fazer? Me responde aí. Pois é, quando Deus pede algo para nós, Ele sempre tem uma meta, sempre tem um propósito, sempre tem um objetivo. E Oséias entendeu muito bem isso. E ele foi lá e se casou, sabe com quem? Com uma mulher chamada Gomer. Lá no verso 5, diz assim: foi-se, pois, e tomou a Gomer, filho de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Mas na frente aqui, seguindo nos versos a seguir, a gente vê que na verdade Gomer teve 3 filhos com Oséias. O primeiro se chama Jezreel, porque Deus diz que ia castigar esse povo. A segunda, que é uma filha, que se chama Ruana, que significa desfavorecida, porque Deus está dizendo que nunca mais vai voltar
a favorecer a casa de Israel. E o terceiro filho se chama Ami, que significa não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Ou seja, aqui a gente vê então, por meio dos nomes dos filhos de Oséias, Deus passando uma mensagem para o povo de Israel. Mas é interessante que lá no verso 10, apesar de todos esses avisos, aqui diz que o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar, e acontecerá no lugar onde se dizia, vós sois meu povo, e se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Ou seja, Deus aqui está profetizando que se caso Israel não se convertesse dos seus pecados, primeiramente ele ia fazer com que o povo de Israel fosse castigado. E segundo, ele disse que a casa de Deus, Israel, se tornaria desfavorecida. E terceiro, ele diz que Israel não será mais o seu povo. Mas depois, Deus diz que mesmo assim, mesmo com essa geração perdida, as outras gerações após a sua queda, ok? Elas seriam resgatadas, elas continuariam a se multiplicar e voltariam a ser como as areias do mar. E de fato, a casa de Israel foi resgatada. A casa de Israel voltou. E até hoje, a casa de Israel está aí, como um país. Tá, beleza, né? Moisés obedeceu a Deus, se casou com a prostituta. E você acha que a vida dele foi fácil? É, meu chapa. A vida do crente que obedece a Deus não é fácil. Não é fácil mesmo, porque não é fácil ser obediente a Deus. É muito difícil. Existe muita prova, existe muita abnegação, existe muita renúncia às vezes. E Oséias sofreu bastante com esse relacionamento, porque Gomer saiu de casa, exatamente, e foi se encontrar com amantes, traiu, pôs muito chifre. E o mesmo aconteceu com Israel. Israel fugiu de casa, Israel traiu a Deus, Israel foi para a idolatria, se prostituiu com outros deuses, deuses que não falam, deuses que não ouvem, deuses que não existem. E talvez essa seja a mesma situação da nossa geração. Talvez tem muito cristão aí que está fazendo igual Gomer, está traindo a Deus com um monte de coisa errada, com um monte de coisa que só nos destrói, se tornando escravos do próprio Satanás. Porque Gomer foi escravizada, Gomer foi rejeitada, Gomer foi desmascarada. Pois é isso que Satanás faz, oferece um prato cheio, oferece um prato tentador, um prato suculento, lindo, gostoso à nossa vista, mas que só traz maldição, que só traz escravidão, que só traz sofrimento. E aí o livro de Oséias conta que Gomer então caiu em si, e ele percebeu que aonde ela estava não prestava, que aonde ela estava não tinha futuro, e ela viu como a única saída retornar à casa do seu esposo. E você? Se você fosse traído, se você estivesse no lugar de Oséias, você aceitaria Gomer de volta? Responde aí nos comentários. O fato é que Oséias aceitou. Pois lá em Oséias 3 diz assim, disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera como o Senhor ama os filhos de Israel. Então Deus, Ele ama o nosso povo, Deus, Ele ama a humanidade, Deus ama a todos nós, Deus ama Israel. É muito raro hoje você ver alguém perdoando uma traição. É muito difícil. Para o nosso coração, para nós humanos, é muito difícil seguir com esse relacionamento, porque é um relacionamento sem confiança. E Deus, Ele é um Deus tão misericordioso, Ele é um Deus tão maravilhoso, como a gente viu até no livro de Jonas na semana passada, está aqui o link. Deus é um Deus tão tremendo, que Ele ama a gente, mesmo quando a gente trai Ele. E ainda assim Ele tenta nos aceitar de volta, Ele ainda tenta nos resgatar, e quando a gente se arrepende, Ele nos aceita. Ele apaga todos os nossos pecados, e toda a nossa vida volta a ser escrita em um livro em branco, do começo, do zero, porque nós nos tornamos novas criaturas quando aceitamos a Deus como nosso Senhor e Salvador. Então não pense duas vezes, não perca tempo, corre atrás, deixe de ser um lascado, pare de trair a Deus, pare de desobedecer a Deus, retorne para os braços do Pai. Ele te aceita do jeito que você está, Ele te aceita do jeito que você se encontra, Ele te aceita para te restaurar e para te purificar. Porque lá em Isaías, no capítulo 44, verso 22, diz assim, desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. E aí, você está disposto a aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Então envie esse vídeo para os seus amigos, para os seus colegas, envie esse vídeo para a galera aí da sua escola, da sua faculdade, do seu trabalho, para que outras pessoas também possam conhecer a história de Oséias e essa mensagem que Deus deixa para o povo de Israel e para o nosso povo hoje, para a nossa geração hoje.
Então não perca, não fique de bobeira, cola com nós aqui, se inscreve no nosso canal e clica aqui no sininho para você receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Que Deus te abençoe, um abraço, hein? Tchau, tchau!